3 anos após cair de um penhasco. Capítulo 2. As coisas não são mais como antes. Senhorita, minha casa fica no Distrito Sul. A vendedora de flores falou timidamente ao perceber que um fuí cavalgava em direção à Rua Leste, onde residiam os nobres. Ela temia que sua condição humilde pudesse trazer problemas para sua benfeitora. Não se preocupe, primeiro vou ajudá-la a desabafar sua raiva, depois a levo para casa, disse um fuí, lançando um olhar para o portão Dongfen, a entrada principal leste do Palácio Imperial. A essa hora, o banquete do palácio já devia ter terminado. Desabafar a raiva, pensou a vendedora de flores, tocando as pesadas bolsas em seus braços. Não tinha sido suficiente espancar aquele grupo e tomar o dinheiro deles? Ao entrarem no distrito aristocrático da Rua Leste, a via, embora ladeada por belas lanternas, era muito mais silenciosa do que as outras ruas. De tempos em tempos, carruagens puxadas por cavalos passavam, luxuosas e requintadas. A vendedora de flores nem ousava olhar ao redor, com medo de ofender alguma figura nobre. Quando uma carruagem vermelha carmim passou, e um fuí ajustou a capa sobre o rosto da garota para escondê-la, desceu do cavalo e avançou rapidamente em direção à carruagem, fazendo uma reverência cortês. Saudações ao Duque Shenzong. O Duque, que havia acabado de sair do banquete do palácio, estava meio adormecido. Foi sacudido pela parada súbita da carruagem. Ao ouvir a voz de uma jovem mulher dirigindo-se a ele, levantou a cortina, confuso. E quem seria a senhorita? A garota lhe parecia vagamente familiar, como se a tivesse visto em algum lugar antes. Esta geração mais jovem se chama Yun Fuyi, filha de Yun Wangui. Faz 3 anos desde que retornei à capital. Ao avistar a carruagem de Vossa Excelência hoje, não pude conter a alegria e me adiantei para prestar meus respeitos. Peço que me perdoe pela ousadia. Ao ouvir o nome Yun Fuyi, uma enxurrada de memórias tomou o Duque Shenzong. Dificilmente havia alguém nos círculos aristocráticos da capital que não conhecesse seu nome. Ela havia insultado publicamente o filho mais velho do Lord Li, puxado o cabelo do filho mais novo do Lord Zhang e espancado o neto do Lord Wang. Conhecida como a maior encrenqueira da capital, era famosa por fazer travessuras e criar confusão junto com um bando de comparsas igualmente ociosos e folgados. A família Yun tinha uma reputação de gerações de homens e mulheres virtuosos. Como tinham parado com uma encrenqueira como Yun Fuyi continuava sendo um mistério. Lembrando que a garota ainda era jovem e havia quase perdido a vida ao cair de um penhasco 3 anos atrás, o Duque Shenzong pacientemente trocou algumas palavras com ela. Notando que Yun Fuyi havia se tornado mais serena e falava com modos adequados, assentiu internamente com aprovação. Parecia que ela havia amadurecido após a experiência de quase morte. Seu olhar pousou no cavalo atrás de Yun Fuyi, onde uma garota com o rosto coberto por uma capa estava sentada. E quem seria esta jovem senhorita? Perguntou o Duque, com cortesia. Ela vende flores nas vielas. Passei por acaso quando vi seu neto Wang Yan assediando-a, então intervim e a trouxe comigo, para que ele não manchasse o nome de sua família. O quê? Ao saber que seu neto havia assediado uma plebeia, o rosto do Duque escureceu. E Yun Fuyi sorriu. Por favor, não se aborreça, Duque. Se uma criança se comportou mal, uma boa repreensão basta. Não há necessidade de bater nele, se ele sair machucado, não vai poder sair de casa. Obrigado por me informar, senhorita Yun, disse o Duque. Mas por dentro estava furioso. Não há necessidade de bater nele? Ah! Hoje mesmo vou com certeza quebrar as pernas desse encrenqueiro, pensou ele. Quando a carruagem partiu, levando o Duque enfurecido, Yun Fuyi acenou alegremente. Disse, senhor. A vendedora de flores hesitou. Senhorita. Sem pressa, respondeu Yun Fuyi, virando-se para cumprimentar outra carruagem que passava. Saudações ao Lorde. Depois de deixar a vendedora de flores em sua casa na movimentada Rua Sul, Yun Fuyi se despediu, deixando a garota e sua família transbordando de gratidão. A Rua Sul era onde vivia o povo comum da capital.
Mesmo sendo tarde da noite, as ruas continuavam animadas. Yunfui caminhava devagar pela multidão, guiando o cavalo com uma mão e carregando alguns petiscos leves na outra. Ao sair da Rua Sul e retornar à Rua Leste, notou que alguém estava trocando as lanternas decorativas por outras de vermelho vivo. Um transeunte perguntou com curiosidade. O Festival das Lanternas ainda não acabou. Por que já estão pendurando lanternas vermelhas? O príncipe Ningguang está se casando em 3 dias. Sua Majestade, lembrando que ele era o filho mais novo favorito do falecido imperador, ordenou especialmente que lanternas vermelhas fossem penduradas ao longo do percurso do cortejo nupcial para celebrar. Sua Majestade é verdadeiramente bondoso com seu irmão mais novo. De fato, temos a sorte de ter um imperador tão benevolente. Observando a troca de palavras, Yunfui não pôde deixar de sorrir. 2 anos atrás, o atual imperador havia ascendido ao trono com mais de 40 anos. Ele governava o país com compaixão e integridade, e de fato se preocupava com seus súditos. Alguém nas proximidades deixou cair acidentalmente a lanterna que segurava, e o vento a levou até os pés de Yunfui. Ela se abaixou, pegou-a e a entregou à pessoa que estava à sua procura. Obrigado, senhorita, disse a pessoa, com gratidão. Yunfui sorriu e montou seu cavalo. Não muito longe, uma carruagem do solar do príncipe Ning passava escoltada por guardas e seguida por criadas carregando lanternas, com um ar de extrema grandiosidade. Yunfui deu um sorriso irônico, deu um tapinha no cavalo e desapareceu na noite. A carruagem parou, e Ningguang espreitou pela cortina para a viela escura, seus olhos negros piscando levemente. Vossa Alteza? Um atendente curvou a cabeça e perguntou. Tem alguma instrução? Avistando as lanternas vermelhas de casamento penduradas ao longo da rua, Ningguang baixou ligeiramente as pálpebras. Nada. Volte ao solar agora. Depois de levar seu cavalo ao estábulo, Fui furtivamente foi na ponta dos pés até a entrada do pátio principal de seus pais, deu uma rápida espiada e soltou um suspiro de alívio. Estava prestes a se esgueirar de volta para seus próprios aposentos quando... Onde você foi? Fui congelou, o corpo enrijecendo. Virou a cabeça em direção à velha árvore no pátio e quase dobrou os joelhos por reflexo. Mas então se lembrou de que não havia causado nenhuma confusão naquela noite, muito pelo contrário, tinha salvado alguém. Então se endireitou de novo, esboçando um sorriso enquanto se aproximava da família. Pai, mãe, irmão mais velho, boa noite. Fale. Onde você foi esta noite em vez de comparecer ao banquete do palácio? Yunfui gesticulou para o assento vazio junto à mesa de pedra. Fui sentou-se rapidamente no banco de pedra e prontamente tirou alguns doces da bolsa. Mãe, experimente estes. Liu Qiongui mordeu um dos doces e sorriu. Crocantes de flor de pessegueiro da loja da Rua Oeste. Exatamente, Fui e pegou o bule da mesa e serviu chá quente para a família. Na volta para a capital, você mencionou essa confeitaria algumas vezes, não foi, mãe? Tomei nota. Liu Qiongui logo foi aplacada pela atenção da filha. Animada e bem-humorada, não insistiu mais no assunto da volta tardia. Yunfui suspirou, resignado. Quando entrei no palácio para comunicar meu retorno hoje, Sua Majestade deu a entender que pretende me nomear ministro da Receita. Ministro da Receita? Fui tomou um gole de chá. Pai, isso é incrível. Sua Majestade deve valorizá-lo imensamente. Os lábios de Yunfui se curvaram em um leve sorriso antes de ele rapidamente contê-lo. Elogios não funcionam com seu pai. Como pode ser elogio? A filha de pai é muito sincera. Fui se virou para o irmão, Yun Zhaobai. Irmão, você não concorda? Yun Zhaobai sorriu, mas se absteve de comentar. Yunfui curvou os lábios novamente antes de recuperar a compostura e dizer em tom sério. A imperatriz pediu para ver você amanhã, então certifique-se de dormir cedo esta noite. Não acorde tarde. A imperatriz quer me ver? Fui murmurou, confusa. Pai, tenho quase certeza de que não ofendi o filho de Sua Majestade, não ofendi, né? Embora Fui sempre tivesse sido ousada e impulsiva,
ela nunca mirava em pessoas inocentes. Antes de Sua Majestade ascender ao trono, ele não havia sido favorecido pelo falecido imperador, o que levou tanto a imperatriz quanto ao filho deles a serem tratados friamente. De fato, algumas pessoas chegaram ao ponto de rebaixar a família de Sua Majestade na tentativa de ganhar a simpatia do filho favorito do falecido imperador. Fuyi sempre desprezou tal comportamento. Embora tivesse pouca interação com o príncipe atual, certamente nunca o havia prejudicado. Yunvang quase engasgou ao ouvir as palavras da filha. Que tipo de jovem senhorita bem criada, ao ser convocada pela imperatriz, pensaria imediatamente em saber se havia intimidado um príncipe? Se você cometeu alguma ofensa, vá se desculpar, disse Yunvang, exasperado. Pare de me dar problemas todos os dias. Yunfuyi olhou com olhos de pena, o olhar tão brilhante quanto estrelas, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Olhando nos olhos da filha, Yunvang foi lembrado do incidente de 3 anos atrás. Para permitir que a família fugisse da perseguição, Fuyi arriscou a própria vida para atrair os assassinos para longe e acabou caindo de um penhasco. Durante o período angustiante em que não sabiam se ela estava viva ou morta, a família inteira viveu em constante agonia. Ele não era do tipo que acreditava em deuses ou budas, mas depois que sua filha desapareceu, rezou a todas as divindades e budas que pôde encontrar, esperando desesperadamente que ela ainda estivesse viva. Já que Sua Majestade pretende me confiar tais responsabilidades, a imperatriz não será muito severa com você, Yunvang suavizou o tom. Se você realmente ofendeu o príncipe, irei com você para pedir desculpas a ele. A vida de Sua Majestade antes de ascender ao trono havia sido longe de fácil, com ele e a imperatriz dependendo um do outro durante aqueles anos difíceis. A devoção do casal um pelo outro permanecia forte, e até aquele dia eles tinham apenas um filho. Fuyi se levantou e foi até Yunvang, agarrando a manga de seu manto e balançando-o brincalhonamente. Obrigada, pai. Eu sabia que você sempre seria o melhor para mim. Tenha compostura, Yunvang a repreendeu suavemente, embora não retirasse a manga de seu aperto. O majestoso palácio imperial, imponente e fortemente guardado, era um lugar com o qual a maioria das pessoas jamais sonharia em entrar, mas não era novidade para Yunfuyi, que havia visitado o palácio com frequência quando o falecido imperador ainda estava no trono. A carruagem parou no portão Dongfen, onde alguns criados do palácio já aguardavam. Ao ver Yunfuyi descer, o eunuco responsável veio rapidamente ao seu encontro com um sorriso. Saudações à senhorita Yun. Não precisa ser tão formal, respondeu Yunfuyi, descendo com a ajuda do eunuco. Obrigada por guiar o caminho, ela sorriu. É uma honra para este servo, senhorita Yun, disse o eunuco, conduzindo-a até a cadeirinha preparada. A distância do portão Dongfen ao palácio Zaoye é considerável. Sua Majestade a Imperatriz, preocupada com sua saúde delicada, concedeu especialmente o uso da cadeirinha. Por favor, sente-se. Embora a palavra delicada dificilmente se aplicasse a Fuyi, ela havia se acostumado a usar a cadeirinha durante as visitas ao palácio desde a infância. Então, após agradecer a gentileza da imperatriz, sentou-se confortavelmente. Enquanto percorriam o palácio, o eunuco permanecia particularmente atencioso, apontando ocasionalmente qual residência pertencia agora a quem. Vários criados do palácio que passavam reconheceram Fuyi. Ao vê-la sentada graciosamente na cadeirinha, não puderam deixar de suspirar suavemente por dentro. Após a mudança de regime, muitas figuras outrora poderosas haviam sido forçadas ao ostracismo, mas ali estava a senhorita Yun, retornando depois de 3 anos, ainda capaz de percorrer o palácio de cadeirinha. Por que o palácio Shenki está isolado? Perguntou Fuyi com curiosidade, lançando um olhar para o palácio à sua esquerda. O Palácio Shenki foi renomeado Palácio Shenxi, que significa apartamento imperial com o selo do soberano, e foi concedido à Sua Alteza Imperial. Sua Majestade, sabendo da predileção de Sua Alteza pelo bambu, ordenou que o palácio fosse reformado a seu gosto. As obras ainda estão em andamento, daí o isolamento. O eunuco, recordando eventos passados, observou cuidadosamente a expressão de Yunfuyi, esperando que ela perguntasse mais. Mas, para sua surpresa, Yunfuyi simplesmente assentiu sem fazer mais perguntas. Entendo. O eunuco ficou um tanto desconcertado.
O palácio Shenke havia sido outrora a residência de Ningguang, e a senhorita Yun havia sido próxima a ele antes de deixar a capital. Agora que o palácio havia mudado de dono, ela não estava curiosa? Justamente quando pensava em Ningguang, o próprio príncipe apareceu, caminhando em sua direção acompanhado de 2 atendentes. O eunuco curvou-se rapidamente. Este humilde servo saúda Ningguang. Ningguang parou, seu olhar pousando na figura sentada na cadeirinha. Naquele dia, ela estava vestida com um traje de palácio amarelo pálido bordado com pardais, a testa adornada com um brilhante ornamento floral que reluzia ao sol, tão deslumbrante quanto havia sido 3 anos atrás. Yun Fui ergueu os olhos para Ningguang e desceu da cadeirinha. Esta filha de súdito saúda Ningguang. Ela baixou a cabeça e fez uma reverência formal. Após um momento de silêncio, Ningguang se moveu para ajudá-la a se levantar. Não há necessidade de tais formalidades. As coisas não são mais como antes, disse Fui, dando um passo para trás. Seu sorriso era cortês, porém distante, e não havia alegria em seus olhos. Vossa Alteza não concorda? A expressão de Ningguang mudou levemente. Esta filha de súdito ainda precisa prestar respeitos à Sua Majestade a Imperatriz. Se Vossa Alteza não tem outros assuntos, peço licença por minha indelicadeza em me retirar primeiro. Fui se virou e voltou a sentar na cadeirinha, sem dar a menor atenção a como isso poderia constrangê-lo. O eunuco baixou ainda mais a cabeça. A senhorita Yun estava certa, os tempos haviam mudado. 3 anos atrás, Ningguang havia sido o filho mais amado do falecido imperador, e ninguém ousaria contrariá-lo. Mas agora, Sua Majestade governava o império, e Ningguang havia se tornado o perdedor na disputa pelo trono. Fui, Ningguang começou. Vossa Alteza, Yun Fui ergueu uma sobrancelha. O senhor é um homem comprometido, seria impróprio chamar uma dama de seus aposentos pelo nome. Que falta de virtude masculina, pensou ela. Ah, e a propósito, ela disse, lançando um olhar de soslaio para o rosto belo do homem, o senhor sabe qual foi meu último pensamento quando caí daquele penhasco 3 anos atrás? O rosto de Ningguang ficou pálido. Se eu sobreviver, farei com que o escória que prejudicou minha família e viva uma vida pior do que a morte.